seja bem-vindo à classe dos primários, querido professor. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aqui na nossa classe com detalhes importantes da escola sabatina. Você que é professor dos primários sabe que as crianças dessa fase são vivas, espertas, cheias de energia. E a gente tem que estar com a nossa classe muito cheia de detalhes, de programação dinâmica, para que as nossas crianças aprendam de formas diferenciadas. O Elo da Graça traz isso de muita riqueza. Dentro do Elo da Graça, nós temos formatos diferentes de relacionamento com as nossas crianças, para que todas elas, aquelas que são mais visuais, as mais auditivas, as mais sinestésicas, todas elas aprendam de forma rica. E hoje, aqui na nossa trimestral, você vai ver a sequência de uma escola sabatina desde o início até o final. Como eu devo trabalhar com as minhas crianças? De onde a gente tirou essas informações? Aqui, do auxiliar para professores, o auxiliar dos primários. Tudo que você vai ver aqui, as dicas, a sequência da escola sabatina está muito bem explicada no auxiliar. Você que é professor, lembre-se que esse é o seu manual. Você tem que estar com ele sempre. É ele o seu manual de consultas para você saber como fazer a sua escola sabatina. Existe uma riqueza de ideias aqui. Então, use esse manual. Uma outra coisa que os professores dos primários precisam sempre ter junto consigo é a lição da escola sabatina dos primários. Você precisa saber o que os seus alunos estão estudando, o que eles viram durante a semana, como foram os questionamentos que eles responderam. É importante que você tenha também a lição dos primários. A gente tem uma dica muito especial para você, professor, para você nesse momento de pandemia, se proteger e proteger os seus alunos. Talvez a sua escola sabatina ainda não tenha voltado, talvez a sua igreja ainda não tenha voltado ou os cultos tenham voltado, mas a escola sabatina das crianças ainda não esteja funcionando. Então, todas as dicas que a gente vai dar para você aqui hoje podem ser usadas para você fazer a sua escola sabatina online, para você filmar, para você mandar para os seus alunos, você pode usar todas essas dicas. Mas se a escola sabatina já voltou, lembre-se das medidas protetivas contra o coronavírus. E é importante que você tenha na sua sala uma cestinha ou uma caixinha na entrada da sala com álcool em gel para ser usado nas mãos de todos aqueles que entrarem e álcool líquido também, porque o álcool líquido é mais fácil para você passar com uma toalha de papel ou com um paninho e higienizar cadeiras, bancos, objetos que as crianças vão tocar, para que a gente se proteja. Você pode ter também algumas máscaras novas, né? Ali para, no caso de alguém que tenha esquecido a sua máscara, você pode emprestar para essa pessoa. E, lógico, o ideal seria que as máscaras novas fossem descartáveis, para que você possa usar e descartar depois e ninguém se contamine, tá certo? Lógico que a gente sempre tem que pensar na saúde de todos nós, de todas as nossas crianças. Então, as medidas protetivas, elas continuam. Mas a igreja está voltando, a gente está voltando, muitas escolas sabatinas vão voltar. Se Deus quiser, logo, logo a pandemia terminará e nós poderemos receber os nossos alunos. Mesmo assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, vamos agora para a sequência da nossa escola sabatina. Você chegou cedo, arrumou todo o seu material e agora as crianças começam a chegar. Como é gostoso dar um abraço apertado nas nossas crianças, perguntar como foi a semana deles, dar um beijinho, mas agora não pode. Então, a gente disponibilizará para vocês nas nossas redes sociais, Ministério da Criança APO no Facebook e também no nosso grupo de WhatsApp, que você vai ter o link abaixo da descrição desse vídeo, o link para você entrar num grupo de WhatsApp aberto, onde a gente posta muitos materiais. E lá você vai ter essa primeira dica, que é o cumprimento das crianças, um feliz sábado divertido. Você está vendo aqui que a gente tem crianças em posições diferentes.
Um está se balançando, o outro está batendo nos ombros, o outro fazendo polichinelo, a outra está pulando como canguru, o outro está se mexendo com perninhas e braços, a outra acenando, uma está chorando, o outro está assustado, o outro está tentando tocar os pés com as mãos. Esses são movimentos de cumprimento sem toque. Então, quando a criança chegar à porta da escola sabatina, você terá esse painel. E aí você mostra para ela e ela escolhe como quer cumprimentar você. E é lógico que você tem que fazer igual. Se ela escolher bater nos ombros, você também vai bater. Se ela escolher o polichinelo, você vai mostrar que é forte, saudável e vai fazer polichinelo também para cumprimentar o seu aluno. Vai ser um cumprimento divertido, agradável, gostoso. Ali também na porta da sua sala, você pode ter uma cestinha com os bonequinhos do incentivo de presença. Então, lá dentro da sala, em algum local da sua sala, você terá um incentivo de presença que pode ser esse aqui, um incentivo feito todo em isopor, com o Kremlin ao fundo, porque nesse trimestre nossas ofertas vão beneficiar um dos países é a Rússia. Então, nós fizemos esse incentivo de presença de dica para você com bonequinhos russos. Lá na entrada da sala, a criança cumprimenta você de um jeito divertido, você entrega para ela o bonequinho e ela vai até a maquete e coloca o bonequinho marcando a sua presença na sala da escola sabatina. Que gostoso! Se você tem um auxiliar, é legal que ele fique lá dentro ajudando as crianças. Se você não tem um auxiliar e é sozinho, uma dica para você. Convide alguma mãe ou algum pai para te ajudar. Fala, não, você não vai precisar fazer nada, você só vai me ajudar a cuidar das crianças. Com o tempo, você dá para ele passar o informativo, algumas coisas, e você já vai integrando aquela pessoa e criando novos líderes. Muito bem, a gente já cumprimentou as crianças. Agora a gente vai para as atividades prévias. O auxiliar sempre traz 2 dicas de atividades prévias para cada sábado. Você não precisa fazer as duas, você pode escolher só uma em virtude do tempo. A atividade prévia é curtinha. Como a gente escolheu aqui como modelo o primeiro sábado do trimestre de 2021, do primeiro trimestre, a lição é sobre a Torre de Babel. E lá a gente vai trabalhar o serviço a pessoas diferentes de nós. Então, você pode, nas atividades prévias, ter figuras de crianças de nacionalidades diferentes. Aqui, essas figuras você também vai ter disponível. Você pode analisar as roupas das crianças, como elas se vestem, o que será que elas comem, como será que elas vivem, será que elas dormem em casas grandes ou dormem em redes, dormem em camas, o que será que elas mais gostam de brincar no país delas? E você já pode analisar como será que Deus vê pessoas diferentes? Como será que Deus quer que nós tratemos pessoas que são diferentes de nós? E nessas atividades prévias você já vai fazendo uma análise que vai depois culminar com a lição da escola sabatina. Veja que esses momentos são rapidinhos. Se a escola sabatina começou 9 horas, pontualmente às 9, 9h05, 9h08, no máximo, você já terminou toda essa parte. Aliás, o ideal é que você comece as atividades prévias às 9 horas em ponto, se a sua escola sabatina começa às 9. Essa parte inicial das crianças é antes do momento da escola sabatina começar. Comece pontualmente. É importante que os seus alunos entendam que 9 horas começa, porque se eles sabem que não começa no horário, eles mesmos vão falar para o papai e para a mamãe, não começa no horário mesmo, vamos chegar depois. Mas se você começa no horário, eles vão dizer para os pais, vamos mamãe, vamos papai, não quero perder a primeira parte da escola sabatina, eu quero colocar meu bonequinho lá na maquete, eu quero cumprimentar a professora diferente. Então comece no horário. Depois que você fez as atividades prévias, aí você vai cantar com eles. O auxiliar para professores, ele traz uma sequência dessa primeira parte, onde a gente deve ter louvor, oração, as ofertas, aniversariantes e visitas. Você pode trabalhar com essas partes na forma que fica melhor para você. Você não precisa fazer sempre a mesma sequência, você pode mudar essa sequência. Eu escolhi começar com o louvor.
As crianças dos primários gostam de cantar, então deixa eles escolherem as músicas. O auxiliar traz dicas de músicas, você vai ter o link do YouTube onde encontrar todas as músicas do auxiliar desse ano. Mas as crianças também podem escolher, desde que elas escolham, cantem. Se você tem um aparelhinho de som, põe lá a música para vocês cantarem, animados, com gestos. Eles podem dirigir o momento de louvor. Faça uma coisa divertida e agradável com eles, que vai ser muito gostoso. Terminado esse momento de louvor, a gente vai para o momento da oração, que é muito especial. Os primários gostam de contar para Deus coisas particulares deles já. Então, você pode deixar na sua sala um potinho com canetas. Esse aqui é um potinho que a gente fez com um vidro de azeitonas. A gente só colocou um sisal ali, umas bolinhas e já ficou colorido e divertido. E esses, dentro da sua sala, você terá post-its de duas cores diferentes. E aí você pode ter um vidro. Dentro desse vidro, eles vão colocar os seus pedidos e agradecimentos. Você define a cor, né, dos pedidos e dos agradecimentos, uma cor diferente, e eles vão anotar seus pedidos e agradecimentos, colocar aqui dentro, e esse momento da oração vai ser um momento muito especial, onde vocês vão orar pelos pedidos que estão ali. A oração pode ser diferente a cada sábado. Num sábado, uma criança pode orar, no outro sábado, vocês podem fazer orações em duplas, no outro sábado, vocês podem fazer um círculo e orarem. No outro sábado pode ser uma oração compartilhada, onde você começa a oração e cada criança vai no meio da oração falar o seu pedido ou o seu agradecimento. Existem formas diferentes. Num sábado orar pelos pais, pelo pastor, pelas famílias da igreja. Existe uma riqueza aí de formatos de oração que você pode explorar com as suas crianças. E a gente pode enriquecer esses momentos. Depois que a gente fez o momento da oração, é legal que você relembre com eles o que foi feito durante a semana. Durante a semana, eles gravaram na sua mente, decoraram o verso que foi estudado na semana passada. Então, a gente fez um incentivo para que você, junto com eles, marque esse decorar do verso, essa vitória dele de ter decorado o verso. É um incentivo com a Torre de Babel, que é uma das lições desse trimestre, e a cada sábado que ele falar o verso da semana anterior decor, você vai colar um bonequinho ali para marcar. E no 13º sábado, ele pode levar para casa esse incentivo pronto, com os 13 bonequinhos mostrando que ele decorou os 13 versos. Um outro incentivo, que pode ser nesse momento também da escola sabatina, é um incentivo com relação ao estudo da lição. Às vezes ele decorou o verso, mas não estudou a lição, às vezes ele estudou a lição, mas não está com o verso decorado. Aqui dentro dessa pastinha, com atividades do trimestre, nós temos imagens, figuras, né, atividades, na verdade, para cada sábado do trimestre, de cada lição do trimestre. Então, se ele estudou a lição durante toda a semana, você dá para ele, tira de dentro da pastinha dele a atividade. A gente tem atividade de juntar pontos, atividade de achar erros, atividade de pintar, e ele vai fazer essa atividade na hora do culto. Nem sempre o incentivo precisa ser para ele levar só no 13º sábado. Ele pode fazer e estudou a lição. Você estudou a lição essa semana? Estudei. Então, na hora de você ir embora, a professora tira daqui a figura referente àquela lição e ele leva para pintar no culto. É uma forma da gente incentivar as nossas crianças a estudarem a lição em casa todos os dias. Depois desse momento que a gente já viu o verso, tudo, nós vamos chamar a nossa visita à frente. Se a gente tem uma visita na sala, é o momento de chamar a criança à frente, conversar, dar as boas-vindas, dizer para ela que a gente está feliz. O auxiliar tem dicas de músicas que podem ser cantadas para a visita, músicas pequenininhas. E a gente trouxe aqui algumas dicas de lembrança para a visita. Esse aqui é um kit. A gente tem um chaveirinho de ovelhinha. As crianças dos primários já vão para a escola, né? E eles gostam de pendurar uma porção de coisas na mochila. É um chaveirinho de ovelhinha. A gente tem também o lápis com a ponteira de ovelhinha, um lápis comum. A gente só cobriu com fita mimosa.
marrom e pusemos a ponteira de ovelhinha e a caderneta, onde a gente tem a ovelhinha, está escrito Sou de Jesus, e uma cadernetinha que a criança pode preencher. Às vezes a gente tem uma visitinha que vem à igreja e a visitinha depois a gente nunca mais tem contato com aquela visita, com aquela família. Então a gente está trazendo como dica para você esse caderno. Esse caderno, os professores podem anotar o nome da visita, do papai, da mamãe, se os pais concordarem o endereço, o telefone, e depois, no momento especial, você pode mandar uma lembrancinha para essa criança, né? Fazer um contato. Na época do Impacto Esperança, você pode mandar a revistinha do Impacto Esperança para essa criança. É uma forma da gente manter essa pessoa que veio visitar a igreja, da gente manter um contato com ela e, quem sabe, trazê-la para a nossa igreja em algum momento, tá certo? Você já fez o momento das visitas, agora é hora dos aniversariantes. Para os aniversariantes, nós temos essa dica aqui. É um painel de aniversário, né? Aqui você tem o mês, a cada mês você vai trocar o cartão, janeiro, fevereiro e assim por diante, e você vai colocar as fotos das crianças que fazem aniversário. É importante que a gente comemore os aniversários a cada semana na escola sabatina. As crianças que fizeram aniversário de domingo a sábado, a gente comemora ali e a gente coloca as fotos deles para marcar que eles fizeram aniversário. No final do mês de janeiro, quando iniciar fevereiro, você tira aquelas fotos, troca a plaquinha e aí entram outras crianças. E para a gente fazer o aniversário, festejar ali na sala da escola sabatina, a gente trouxe algumas dicas para vocês. A primeira dica é esse cupcake, que é de plástico, é como se fosse um potinho. Você pode colocar a lembrancinha aqui dentro. Ele é comprado em lojas de R$ 1,99, lojas de plásticos, utensílios para cozinha, e você pode encontrar, é uma dica legal. É importante que você dê a mesma lembrancinha para todos durante todo o ano. E é legal que a lembrancinha não seja só alguma coisa de comer. Às vezes as professoras, vou dar um bombom de presente de aniversário. Dê alguma coisa que tenha significado para aquela criança com a fé. Bombom ela ganha na escola, bombom ela ganha na festa de aniversário do amigo, mas é legal que o presentinho que a gente vai dar para aquela criança relembre para ela que Jesus a ama. Então, escolha alguma coisa igual para todos, você pode até fazer na sua casa uma lembrancinha que você pode dar para as crianças. E a gente fez também, a Luciana, que é a nossa artesã aqui na Paulista Oeste, né? Ela fez esse cupcake muito bonitinho, todinho de feltro, para cantar o parabéns. Então, ele é todinho feito de feltro, com um fuxicão aqui. Dentro ele tem fibra para ficar fofinho, tem alguns detalhes aqui em cima. E aqui no meio ele tem um caninho plástico onde a gente pode colocar a vela e cantar os parabéns. Lembre-se, você pode cantar os parabéns para as crianças você segurando o cupcake. A gente pode ter acidentes, né? Então, cuidado. Quando a gente vai trabalhar com velinhas, alguma coisa assim, cuidado para que não aconteça nenhum tipo de acidente e todos possam ficar felizes ali com os momentos do parabéns. Depois que você fez toda essa parte, vem um outro momento de adoração. A gente já orou, a gente já louvou, tudo isso está no processo de adoração dessa primeira parte da escola sabatina. Mas aí a gente vai para o momento das ofertas. As crianças precisam entender que o momento de ofertar também é um momento de adoração. E nesse trimestre, as nossas ofertas vão beneficiar projetos na Ucrânia e na Rússia. Por isso, a gente escolheu como incentivos de ofertas a matriosca, que você já viu que a matriosca é uma bonequinha que é encaixável, né? Dentro dela vão outras matrioscas menorzinhas. Então, a gente fez aqui como dica esses dois modelos de matrioscas. Aqui a gente tem esse modelo, ela é uma bonequinha. Deixa eu pegar uma aqui menorzinha para mostrar para vocês. Olha só, essa aqui é a matriosca menorzinha, a gente tem 13 matrioscas, uma para cada sábado. Essa aqui é a menorzinha, ela foi feita em EVA, a gente imprimiu a matriosca e ela está aqui. E ela é
fechadinha. Então, a gente tem aqui como se fosse uma cestinha atrás dela, né? Dentro dessas matrioscas, você vai receber também nas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp, você vai receber pequenas curiosidades que as crianças podem ler no momento da oferta, curiosidades sobre a Rússia e sobre a Ucrânia. E aí, a cada sábado que o alvo da oferta for alcançado, você deve estipular um alvo com as crianças que esteja dentro do que normalmente você recebe ali de ofertas no sábado. E aí, você a cada sábado vai colocando mais uma matriosca juntas, até você ter as 13 matrioscas todas juntas. E nessa maior, você pode recolher a oferta. Nessa grandona, essa maior aqui, você pode recolher a oferta, ela pode ser o seu recolhedor de ofertas, tá certo? Além dessa, a gente tem esse outro modelo de matrioscas que está aqui embaixo. Ele foi feito de cone, é um cone de papel impresso. Todos eles têm números de 1 a 13 e a cada sábado você vai acrescentando. Vocês também vão ter esse modelo disponível, tá certo? Esse é o momento da oferta. Nesse momento, nós terminamos a primeira parte da escola sabatina. Até aqui nós tivemos muita coisa legal, você viu que dinâmica que fica a escola sabatina? São momentos curtos, mas a gente terminou toda essa primeira parte da escola sabatina. E agora a gente vai para a parte mais importante, que é o estudo da lição. Quantas coisas lindas nós já vimos hoje nessa trimestral, não é verdade, professor dos primários? A gente já viu vários incentivos, como utilizá-los, como fazer com que a nossa escola sabatina fique interativa e tenha momentos muito especiais que precedem ao momento do estudo da lição. Mas agora, nós vamos para o momento mais importante da escola sabatina, que é o estudo da palavra de Deus. A criança dos primários já lê, já escreve, ela já responde a sua lição, ela já pode folhear a Bíblia, encontrar os capítulos, os versículos e ler os textos na própria palavra de Deus. E é muito importante que a gente, no momento do estudo da lição, a gente trabalhe tudo isso com a criança dos primários. Mas é importante também que a gente se lembre que a criança dos primários, para que ela absorva a mensagem que a gente quer, que ela saia da escola sabatina e se lembre dessa mensagem para a vida dela, não basta que a gente só conte a história para ela. Isso é pouco para ela. Ela precisa analisar o contexto da história. Os primários estão numa fase em que eles já buscam coerência nas pessoas que vivem com elas, nas pessoas que as ensinam, nos adultos, naqueles que são referência para ela. E ela gosta muito de histórias de personagens, histórias que contam a vida de pessoas. Mas elas, mais do que isso, elas gostam de analisar como as pessoas reagiram dentro daquelas circunstâncias. Como a pessoa reagiu num momento de crise, num momento de felicidade. Essas coisas todas, esses modelos que ela vê nas histórias, das biografias, são modelos que ela vai levando para a vida. São momentos em que ela escolhe nessa faixa etária, eu quero ser parecido com aquele personagem, com aquele outro personagem. Por isso, é muito importante que quando a gente estude a lição com os primários, que a gente não só conte a história, mas que a gente faça análises, que a gente faça dinâmicas com eles, que eles possam refletir em cima do que aconteceu. Então vamos lá, a gente vai passar por algumas fases nesse estudo da lição. Todas elas estão descritas no auxiliar para professores. Basta você ir lá que você vai encontrar todas elas em todas as lições do trimestre. Mas como a gente escolheu a lição da Torre de Babel, que é a lição número 1, a gente vai fazer a análise dela aqui para você ver um modelinho aqui, tá certo? O auxiliar traz uma dica muito legal para o momento da lição, para as crianças interagirem com a sua história. Então, você vai usar 4 palavras que vão se repetir durante toda a história. As palavras são tijolo, piche, martelo e pá. Então, vou relembrar. Martelo. Todas as vezes que você falar martelo, as crianças vão bater na mão como se estivessem martelando.
todas as vezes que você disser tijolo, você dará para elas 2 pedrinhas, podem ser pedrinhas pequenas, pedrinhas que você pode achar até na rua, e elas vão bater as pedrinhas todas as vezes que você disser tijolo. Quando você disser piche, elas vão fazer como se estivessem pincelando o piche. Podem raspar a mão na cadeira, numa mesinha ou até no próprio chão. E a última palavra é a palavra pá. Na palavra pá, elas vão fazer um gesto assim e podem fazer uma feição, um rostinho de quem não está entendendo muito o que está acontecendo. O auxiliar, na palavra pá, ele dá a ideia de que a criança vire para o lado e cumprimente o amigo. Mas a gente está em época de pandemia, então é melhor a gente mudar o gesto. Olha só, se você contar a história repetindo essas palavras várias vezes, ela já vai ficar muito divertida. E as crianças vão prestar muita atenção na história, porque elas querem ficar ligadas para não perder o momento de fazer os gestos combinados com elas. Mas você pode incrementar mais essa história, você pode deixar a história mais interessante. E para isso, a gente trouxe uma ideia para você, que é esse avental. Esse avental é um avental todinho com a história da Torre de Babel. Você está vendo aqui que nós temos vários elementos. Nós temos a torre com várias partes que vão sendo colocadas. Nós temos os personagens, temos nuvens e temos também palavras. A gente usou a palavra olá em línguas diferentes para demonstrar a situação ocorrente ali na história da confusão das línguas, né? E esse avental é muito legal porque a gente tem todas as peças coladas com um velcro. Atrás delas a gente tem um velcro. Então, conforme você vai contando a história, conforme você vai dizendo que a torre foi sendo construída, pedaço por pedaço, a construção estava indo muito bem, até que aconteceu um problema vindo diretamente do céu, né? Deus confundiu a língua deles. Você vai colocando os pedaços da torre. E ao mesmo tempo que você vai fazendo a história acontecer aqui, e as crianças vão vendo, vão visualizando a história acontecendo no seu avental, eles vão fazendo os gestos. Imagine como vai ficar rica essa história. As crianças nunca mais vão se esquecer dela. E é muito legal quando a gente ouve uma história e a gente grava essa história. Mas que significado essa história vai ter na minha vida? Então, agora nós vamos para a segunda etapa do estudo da lição da Escola Sabatina. E eu vou me sentar aqui para conversar com você um pouquinho mais sobre essa segunda etapa do estudo da lição da Escola Sabatina. A criança já ouviu a história, ela já viu o que aconteceu. Mas e agora? Fica por isso, a gente faz oração e vai embora? Não, vamos analisar agora o que realmente aconteceu. Como nessa lição, a mensagem central que a gente quer que as crianças fixem é: servimos a Deus quando ajudamos pessoas diferentes de nós. Todas as histórias bíblicas podem ter aplicações diferenciadas. E a gente sempre ouve a história da Torre de Babel como a confusão das línguas, pessoas que não obedeceram a Deus. Realmente, essa é uma coisa que aconteceu. Mas nessa lição específica, o foco é ajudar pessoas diferentes de nós. Então, a gente agora vai fazer uma análise do sentimento daqueles personagens. E nessa análise, a gente pode fazer perguntas para as crianças, como a seguinte pergunta: como você acha que aquelas pessoas se sentiram quando não conseguiram mais se entender? Talvez 2 amigos que estavam ali na torre não se entenderam mais. Como você pensa que eles se sentiram? Ou talvez, como você se sente quando você não consegue entender o que alguém diz? Ou o que você acha que a gente pode fazer para ajudar pessoas que não se entendem? Ouça as respostas deles, sinta o que eles têm a dizer a você. As crianças dos primários já têm reflexões profundas que às vezes a gente não divide isso com elas porque a gente não as ouve. Então, escute o que ela tem a dizer para você. Depois que você fez toda essa análise junto com eles já começaram a trabalhar os personagens, né? Você viu que eles analisaram a situação daqueles personagens. Então, agora a gente vai para a palavra de Deus. O verso para decorar, para memorizar dessa lição está em Atos 10, 34 e 35.
Nesse momento você pode pegar a Bíblia, você pode abrir a Bíblia no verso, pedir para que uma das crianças leia o verso e aí vocês todos podem repetir aquele verso que foi falado por aquela criança, ou você pode ler na Bíblia e todos eles repetem, mas eles precisam memorizar esse verso. Durante a semana, na lição, em casa, em cada dia da semana, eles terão dicas de como memorizar o verso da lição, o verso áureo que a gente diria, né? Mas ali na escola sabatina, você pode fazer uma atividade divertida com eles para memorizarem o verso. A gente tem aqui alguns tijolos, esse tijolo, esse modelo de tijolo, está lá no auxiliar para professores, naqueles anexos lá do final do auxiliar. Você pode imprimir, colocar as palavras do verso para memorizar e você coloca as palavras separadas. E aí você pode brincar de misturar todas elas e um aluno vem e tem, por exemplo, 15 segundos para colocar tudo em ordem, ou 30 segundos. Você pode fazer com todos eles, ou você coloca 2 ou 3 alunos, se você tem uma classe maior, para não tomar muito tempo, e eles vão montar o verso para memorizar. É uma forma divertida, legal, muito criativa, de você brincar com eles, e dessa forma eles vão memorizar o verso da lição. E é mais um verso que eles vão ter na mente deles. Como é importante termos a palavra de Deus guardada no nosso coração, mas também na nossa mente, porque chegará um momento em que não teremos mais a palavra de Deus. E será o que nós temos guardado na nossa mente que vai nos manter firmes ao lado de Jesus. Depois que você já analisou os personagens da lição, você já decorou o verso com as crianças, então agora a gente vai pegar novamente a palavra de Deus e vamos estudar o contexto da história na palavra de Deus. Nem sempre o verso para memorizar está dentro da história. Às vezes dá certo na lição de o verso para memorizar estar dentro da história, mas nem sempre acontece isso. Por exemplo, o dessa lição está em Atos, mas a história está em Gênesis capítulo 9. Então, você pode ler com eles o verso 1 do capítulo 9, e aí você vai fazer uma outra análise. No verso 1 do capítulo 9, diz assim: abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E aí você pode fazer uma análise com eles. Deus disse que era para eles encherem a terra, mas eles ficaram todo mundo no mesmo lugar. Será que eles obedeceram o que Deus falou? Como eles se sentiram ao não obedecerem? Por que eles fizeram isso? Então, será que Deus agiu nessa história, fazendo com que eles se dispersassem? Então, você vai estudar um pouquinho ali o texto. Lembre-se, todas essas partes são curtas. Se você estiver bem preparado, tiver preparado tudo com antecedência, isso vai ser rápido. E no instantinho você vai fazer toda essa análise com eles. E as crianças dos primários são rápidas, é uma fase deliciosa da gente trabalhar, porque eles ainda não têm aquela malícia de crianças um pouco mais velhas, eles são espontâneos, são espertos, criativos e é muito gostoso fazer essas análises com eles. Aí a gente vai fazer algumas brincadeiras para a gente aplicar essa lição para a vida deles. Então, uma brincadeira que você pode fazer com eles é montar torres. E aí você pode criar as suas regras para ver quem montou mais rápido, ou para ver, você estipula um tempo e eles vão ter que montar a torre mais alta, por exemplo, com mais andares. Você vai analisar como você vai fazer a sua torre ali, né? A sua brincadeira com eles. O auxiliar dá a ideia de que você analise a altura da torre, mas se você usar elementos diferentes, como a gente tem aqui, você provavelmente não vai poder calcular pela torre mais alta, porque o material mais alto, lógico que a criança vai ganhar. Mas não é só montar torres. Uma criança vai ficar com todo o material. Uma criança vai ter tudo misturado numa caixinha ou numa latinha ou num tupperware grande. Ela vai ter os copinhos, as tampinhas, os retroses de linha, pedaços de madeira, blocos para montar, o que você escolher para eles montarem a torre. E os outros vão pedir a essa
o material para montarem suas torres, mas eles não podem falar nenhuma palavra, eles só podem fazer gestos. Isso vai dificultar o trabalho deles. Depois que eles tiverem montado as torres, que eles brincarem ali por 1, 2 minutinhos, aí você vai analisar com eles isso também. Olha, lá na Torre de Babel, vocês disseram que achavam que as pessoas tinham se sentido mal, etc. E como você se sentiu agora, tendo que construir a sua torre sem falar com ninguém? Como você se sentiu ao não ser entendido? O que isso ensina para a gente sobre a nossa comunicação com pessoas diferentes de nós? Como vocês acham que Deus quer que a gente se comunique, que a gente trate as pessoas que são diferentes de nós? E aí é legal que eles sintam como é ser tratado de forma excludente, né? Acho que é essa a palavra certa. Como que eles se sentem sendo excluídos? E aí a gente tem uma outra brincadeira. O auxiliar traz uma brincadeira de abraço. Como a gente está na quarentena, eu vou dar uma outra dica para você, que eles não se toquem tanto se abraçando, né? Que é a dinâmica do cotovelo. Como é essa dinâmica do cotovelo? Você pede para uma criança sair da sala, pode ser um voluntário. Normalmente os voluntários são mais extrovertidos, né? E não vão se sentir mal com a brincadeira. Então você pede para uma criança sair da sala e combina com todas as outras que no momento da brincadeira essa criança deva ser excluída. Quando ela voltar, você explica a brincadeira. Todos nós vamos nos cumprimentar, eu vou soltar uma música, ou eu vou apitar, ou eu vou bater palmas, e vocês vão se cumprimentar com os cotovelos, só encostando o cotovelo um no outro. E as crianças começam a brincar. Como você combinou previamente com todos que aquele que saiu não seja cumprimentado, ele vai tentar cumprimentar desesperadamente os amigos, mas ninguém vai cumprimentá-lo. Então, depois que terminar a brincadeira, você chama essa criança e pergunta para ela como você se sentiu sem ser cumprimentado. Como você gostaria que os seus amigos tivessem agido com você? O que você acha que uma pessoa que é excluída sente diante do que você viveu aqui? E você pode perguntar para as outras crianças. Como vocês se sentiram não cumprimentando o amigo, fugindo dele? Porque algumas crianças que são com o coração mais bondoso, né? Elas podem falar, eu fiquei com dó dele, fiquei com pena dele. Vejam que nós analisamos não só os personagens da história, nós lemos o texto bíblico, nós analisamos o texto bíblico e nós também trouxemos essa realidade para eles. E a gente reforça a mensagem central da lição. Servimos a Deus quando ajudamos pessoas diferentes de nós. Depois que você fizer tudo isso, é o momento de ir embora. Então você ora, pede a Deus que Deus ajude cada aluno a aceitar as pessoas diferentes e a ajudar as pessoas diferentes. A oração final da escola sabatina, ela precisa ser focada na mensagem que a gente quer que as crianças levem para a vida delas. E aí você relembra as crianças, olha, lembrem de estudar a lição essa semana. Lembrem de fazer os exercícios da lição e a escola sabatina terminou. Nesse momento você pode higienizar a sua sala depois que as crianças forem embora. É importante que a gente saiba com os pais antecipadamente se a criança pode ir sozinha. Em alguns lugares é importante que a gente aguarde os pais virem buscar as crianças para que não haja um desencontro de alguma forma. E apesar dos primários já serem maiorzinhos, é importante que a gente tenha esse combinado com os pais. A escola sabatina termina nesse momento, mas eu vou dar algumas dicas para você de como contar a lição com outros formatos. A gente trouxe aqui esse avental para você ver como contar a lição da escola sabatina com o avental. Mas eu gostaria de dar outra dica para você. Esse avental, você pode fazer todas as histórias. Basta que você faça personagens diferentes e monte a história com elementos que estão nessa história. Então, esse é um tipo de formato de... não é um incentivo, ilustração, uma ilustração para a sua lição, para as suas lições. Existe uma outra forma de você ilustrar as suas lições. Esse cenário que nós temos aqui,
Ele foi montado todo em TNT e esse cenário é referente à lição de número 7. É a lição do leão e o urso, que conta a história de Davi, quando Davi matou o leão e o urso. Então você viu que aqui a gente tem todo um cenário feito em TNT, tudo é TNT aqui. O sol, os pássaros são de EVA. E no chão a gente tem alguns elementos que fazem parte da história. A funda de Davi, as máscaras do leão e do urso, a gente tem a roupinha de Davi, o cajado, as pedrinhas. Então aqui é uma outra forma de você contar as lições da escola sabatina. Você pode ter cenários para cada lição e os elementos do cenário serão, logicamente, referentes àquela lição da escola sabatina. Ah, mas na minha sala eu não consigo fazer um cenário, a sala é muito pequenininha, não cabe tudo na minha sala, ou eu não tenho tanta habilidade para contar histórias e fazer esse avental tão bonito, tão elaborado, eu não tenho habilidade com artes manuais. Sem problemas, a sua casa é recheada de ilustrações para a lição da escola sabatina. Olha só essa ilustração que eu trouxe aqui, ó. Essa é a história dos 10 leprosos. Eu fiz um prendedor de roupas, como esse aqui, ó. Só que eu pintei. Peguei aquela tinta colorida, né? Cola colorida, na verdade. Pintei um lado do prendedor, está todo pintadinho com um rostinho triste, que é o leproso antes de ser curado. E o outro lado do prendedor está só com um rostinho feliz e está limpo o prendedor, mostrando o leproso após a cura. Você pode fazer 10 leprosos dessa forma aqui. Só que algumas pessoas podem dizer, ah, eu vou estragar o meu prendedor de roupa, vai ficar todo pintado, depois pode sair a tinta na minha roupa. Sem problemas, você pode fazer o leproso dessa outra forma aqui. Eu peguei todos os prendedores e simplesmente embrulhei com esparadrapo. Você pode deixar os 10 leprosos embrulhados com esparadrapo. E o Jesus, eu fiz, só coloquei um tecido, uma fita, na verdade, uma fita vermelha para fazer um prendedor como se fosse o papel de Jesus. E você pode contar a história, que Jesus foi até os 10 leprosos, que Jesus os curou. As crianças podem pegar os prendedores que são referentes aos 10 leprosos, podem tirar os esparadrapos, se referindo ao momento em que Jesus os cura, eles não precisam mais das bandagens no corpo, e aí fazer um só voltando para agradecer a Jesus. Veja que eu usei coisas da minha casa, elementos que eu tinha na minha casa. Você pode também contar todas as lições da escola sabatina usando coisas que você tem na sua casa. Ah, mas as crianças vão ver que é aprendedor. Claro que vão ver que é aprendedor, mas as crianças têm imaginação muito grande. Se você e eu conseguimos, elas também conseguem entender uma história usando elementos que a gente tem na nossa casa. Veja que a gente não precisa de materiais muito caros para enriquecer a nossa escola sabatina. Às vezes, com materiais simples, a gente pode tornar a escola sabatina rica, divertida, interativa, e as crianças vão vivenciar tantas coisas que elas vão sair dali e nunca mais vão se esquecer da mensagem que elas aprenderam. Querido professor dos primários, eu quero terminar esse momento que a gente está tendo aqui, lembrando a você algumas coisas que são fundamentais para que a sua escola sabatina funcione perfeitamente. Primeira coisa, preparo. O preparo do professor, primeiramente, deve ser no seu relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa se alimentar, alimento sólido para você. Estude a lição da escola sabatina dos adultos. Leia a meditação dos adultos. Leia a palavra de Deus. Prepare-se você mesmo para encontrar-se com o Salvador. Segunda coisa, preparo com relação à lição da escola sabatina e o auxiliar da classe dos primários. Você precisa saber o que as crianças estão estudando e também saber como você vai preparar a escola sabatina. Tudo que você viu aqui hoje foi feito em cima do auxiliar. O auxiliar para professores. Mas quando você vai olhar o que vai fazer no próximo sábado? No sábado anterior.
Terminou a sua escola sabatina, sábado à tarde você já pega ali o auxiliar, dá uma lida no que vai acontecer no próximo sábado e já começa a pensar nos elementos, você já pode até deixar separado. Se você for pensar na sexta-feira, talvez não dê tempo de você cobrir os prendedores, talvez não dê tempo de você preparar um cenário. Prepare-se com antecedência, separe o seu material com antecedência, para que ao chegar o próximo sábado, você esteja com tudo pronto e a sua escola sabatina seja rica, cheia de detalhes. Terceira coisa, muito importante, também na questão do preparo para a escola sabatina, mas já no sábado. Quando você chegar na escola sabatina, prepare-se para chegar cedo. Nós, professores da escola sabatina, não podemos chegar na igreja às 9 horas se a escola sabatina começa às 9. 9 horas para o professor já é atrasado. É importante que você chegue cedo, que você já deixe todo o material separadinho. Ah, hoje eu vou usar copinhos, vou usar prendedores, eu vou usar esse incentivo de presença, esse de oferta. Deixe tudo separadinho, porque com criança, se você deu uma piscadinha, eles já tomam conta. Criança é assim mesmo, criança é alegre, criança é criativa, criança é curiosa, criança tem energia. A gente precisa se planejar para eles. Então, se eu sou professora de uma classe de primários, eu preciso chegar cedo, deixar tudo arrumado, para que quando as crianças cheguem eu esteja pronta. Eu não perca tempo procurando material no armário, na cesta, na sacola. Não, já está tudo à minha mão. Eu termino uma parte, já emendo na outra. As crianças não têm tempo nem de respirar e elas ali junto comigo vão interagindo. O preparo é muito importante. Seu preparo, o preparo antes do sábado, o preparo no sábado, para que tudo funcione perfeitamente. O meu desejo para você, professor dos primários, é que você esteja ligado a Jesus a cada dia. Que Ele te dê muita sabedoria, que Ele te dê muita paciência com as suas crianças, muito amor no seu coração por esses pequeninos e que a cada dia a sua classe seja rica, a sua classe seja repleta do amor de Jesus, para que essas crianças que hoje estão passando pelas suas mãos, um dia possam te encontrar no céu, possam te abraçar e dizer: obrigada, professor. Obrigada, professora, porque você fez diferença na minha vida. Que Deus te abençoe. Um abraço.